Gente, tivemos hoje pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro o clássico Flamengo e Vasco, né? Eu quero lembrar para vocês que a última vez que o Flamengo e o Vasco tinham se enfrentado, também pelo Campeonato Brasileiro, mas no primeiro turno, né? O Flamengo meteu uma goleada histórica de 6-1, né? E o jogo de hoje, né? Como é que foi? Houve um empate de 1-1, né? Gol do Gerson para o Flamengo e gol do Felipe Coutinho para o Vasco, né? O gol do Gerson aos 28 minutos do segundo tempo e o gol do Felipe Coutinho aos 43 do segundo tempo, ou 44 do segundo tempo, ou seja, já no fim do jogo, né? É, o que acontece, gente? A impressão que dá, falando do Flamengo, é que o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil e está priorizando a Copa Libertadores da América. E está deixando o Campeonato Brasileiro em segundo plano. O que, aliás, eu acho uma atitude muito pouco inteligente de seja lá quem tomou essa decisão, né? Porque o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil, mas muito mais importante que a Copa do Brasil. Então, se empenhar para ganhar o Campeonato Brasileiro deveria ser prioridade junto com a Libertadores, né? E a Copa do Brasil, pelo elenco que o Flamengo tem, ele pode jogar com força máxima as três competições. Mas se tivesse que desprestigiar alguma, seria exatamente a Copa do Brasil, né? E não o Campeonato Brasileiro. Mas parece que o Flamengo está fazendo isso. De qualquer forma, gente, o Flamengo ele foi melhor que o Vasco. Aliás, o Flamengo é melhor que o Vasco, né? E foi melhor que o Vasco, dominou o jogo inteiro, né? O jogo praticamente inteiro, né? Grandes atuações do Léo Ortiz jogando de volante, apesar de ser zagueiro. Grande atuação do Alexandro, que estreava na lateral esquerda, né? E grande atuação do equatoriano, que eu esqueci o nome dele agora, né? Mas enfim, fez uma grande atuação também. Então, mostrou muita disposição. Então, o Flamengo merecia a melhor sorte, o Flamengo merecia ter vencido o jogo, né? Quanto ao Vasco, gente, o Vasco achou um gol ali no final do jogo, né? Numa falha do sistema defensivo, o Léo Pereira, zagueiro, perdeu a bola e isso propiciou um contra-ataque que, com o cruzamento do Puma Rodrigues, acabou o Felipe Coutinho metendo gol de cabeça, né? Mas o Vasco, eu já venho dizendo isso há um tempo, já disse aqui nesses vídeos, né? É um grande erro que o Vasco vem fazendo de jogar com o Payet e mais três atacantes, ou seja, praticamente quatro homens de frente, né? Porque isso deixa o meio-campo enfraquecido. Você precisa ter um meio-campo pegador, você precisa ter um meio-campo que ali atacar com defender. Na maioria dos jogos são ganhos no meio de campo. Então o meio de campo fica despovoado, né? Então não dá para fazer isso. Por exemplo, hoje era para ter perdido, porque fez isso, né? Se jogasse com o meio-campo mais povoado, então teria mais chances de vencer o jogo, né? Ou vencer os jogos, né? Então fica aí o alerta, né? Eu entendo que o Vasco tem que jogar com três volantes, né? Que no caso seriam o Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Sforza, né? O Payet como meia de ligação, né? E dois atacantes, o Veguete, né? E se tivesse nas melhores condições físicas, o Felipe Coutinho, né? Enquanto não está nas melhores condições físicas, pode jogar esse Emerson Rodrigues, por exemplo, né? Que fez alguns jogos bons, né? Então pode-se dar um crédito a ele, né? Ryan não dá, o Ryan mascarou, a verdade é essa, o Ryan mascarou, David não dá, enfim, o ponto é esse, jogar com quatro no meio e dois atacantes, né? Para quê? Para povoar mais esse meio-campo, não deixar o meio-campo tão enfraquecido, porque isso fez, por exemplo, o Atlético Paranaense dominar a gente lá no jogo da Copa do Brasil e a gente só passou por causa do Léo Jardim e do Veguete, né? E agora o Flamengo dominou completamente a gente hoje, né? Precisa de um meio-campo mais consistente, né? E quanto ao Flamengo, Flamengo ainda dá tempo de buscar esse campeonato brasileiro, de ganhar esse campeonato brasileiro.
Agora, precisa ter interesse em querer ganhá-lo. O ponto é esse. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Se você gostou da minha análise, você curte aí, dá o seu like, por gentileza compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, bota teu dedão aí para se inscrever, teu dedo não vai cair, tá? Fica tranquilo que teu dedo vai ficar íntegro se você fizer isso, né? E ativa os sininhos também. Eu agradeço pela assistência.